Olá pessoal, boa tarde, um bom domingo a todos, uma ótima semana. Eu estou aqui em Brasília, olha o sol escaldante aqui às minhas costas. Estou na casa do meu amigo Wilfrido, ele colocou um toldo aqui para dar cobertura a essa conversa que eu quero ter com você, uma conversa franca. Aliás, eu quero dizer também que eu bati um recorde hoje. Eu acordei ao meio-dia porque a camareira bateu na porta para arrumar o meu quarto. Eu acordei, eu não sei que horas eu acordaria. Um sono longo e, obviamente, da consciência tranquila. Aliás, eu falei que a camareira bateu nas portas porque eu moro num flat, num hotel aqui em Brasília, mas não recebo auxílio moradia. É bom deixar isso bem claro. Há muito tempo eu abri mão do auxílio moradia. Mas a minha conversa com você hoje é uma conversa franca sobre o que ocorreu ontem no Senado Federal. Afinal, eu era candidato, tinha o apoio de milhões de brasileiros. É por isso que o título desta nossa conversa é Razões da Renúncia e Agradecimento. Na verdade, essa conversa é para agradecer. Agradecer os que apoiaram intensamente nas redes sociais, que organizaram grupos de WhatsApp para agitar a ideia da minha candidatura à presidência do Senado, fato que me honrou extraordinariamente. O objetivo foi o do agradecimento mesmo, da tribuna do Senado. Eu agradeci. Do Espírito Santo, citei Vem Pra Rua, que já, momentos antes da votação, realizava uma pesquisa ao vivo com 86% de preferência pelo nosso nome. Isto é gratificante. A da Revista Exame, insuspeita Revista Exame, a séria Revista Exame, fez também uma enquete indagando sim ou não. E nós tivemos uma preferência esmagadora, honrosa. Por isso, estou aqui para agradecer. E, sobretudo, agradecer a compreensão. É evidente que aqueles que nos acompanham nas redes sociais são pessoas inteligentes, lúcidas, que entendem o jogo político e compreenderam muito bem o gesto da renúncia. Durante dias nós tentamos uma convergência. Vocês se lembram que nós nos reunimos várias vezes para buscar a convergência em torno de um nome e ninguém abria mão. Não havia como estabelecer a convergência. Alguns nomes, evidentemente, possuíam menor apoio. Mas mesmo assim, ficava difícil avaliar quem tinha mais votos e quem tinha menos votos. E a frase que cunhei e ficou registrada foi: se fatiarmos o campo da mudança, poderemos não mudar. Essa frase justifica a minha renúncia. Você acha que eu queria renunciar? Não, você sabe que eu não queria renunciar. Você sabe que eu queria levar para a presidência do Senado a ideia da mudança. Você sabe que eu queria colocar o Senado em sintonia com a sociedade, que eu queria trazer a sociedade ao nosso lado para que pudéssemos cumprir bem a missão
de promover as mudanças que levarão o Brasil desta fase de transição para o seu futuro. Esse é o nosso destino. Você sabe que eu sempre combati a velha política, a não ser os maldosos, a não ser os desinformados ou de má fé. Os que acompanham nestes anos todos sabem que eu sempre fui um combatente da velha política. E ontem no discurso eu disse que ela está presente, que ela está viva, que pode estar vivendo os seus estertores, mas resiste à presença da morte. Nós temos que sepultar a velha política, mesmo que tenhamos que renunciar às nossas legítimas pretensões, os nossos sonhos. E nós temos que entender que nem sempre é possível o melhor, o ideal, mas é preciso eliminar aquilo que é o pior. Se nós não podemos chegar ao ótimo e pudermos eliminar o péssimo, que eliminemos o péssimo. Foi a razão da renúncia. Eu vou explicar. Se eu não renuncio, eu divido votos com o Davi. E ao dividir votos com o Davi, Renan Calheiros sairia à frente no primeiro turno. E se saísse ele à frente com mais de 21 votos, ele possuía mais de 21 votos, o presidente da mesa, que é ligado a Renan Calheiros, que presidia a sessão, que é eleitor, que é voto, que é liderado de Renan Calheiros, determinaria o fim do processo, porque o regimento é claro. Ele não estaria rasgando o regimento e não estaria rasgando a Constituição. O regimento é claro. O eleito se dá com a maioria simples de voto da maioria dos senadores. Está no artigo 60 do regimento interno. Portanto, se ele obtivesse 21 votos, ele estaria eleito presidente do Senado no primeiro turno. É questão de matemática. Por essa razão, eu fui pressionado pelas lideranças a renunciar. E acabei aceitando não o apelo das lideranças, mas o apoio do povo brasileiro, que cunhou a hashtag Fora Renan e que alcançou 94%, desejando que esta eleição não ocorresse. Eu obedeci à população do Brasil. O que a população do Brasil desejava, muito mais do que a eleição de alguém, era a derrota de alguém, que representa, obviamente, a velha política e que representa o combate à Operação Lava Jato e que sustenta uma defesa intransigente daqueles que se envolvem em corrupção, como se fosse a defesa da instituição. Nós não podemos misturar. Eu vou repetir frase que tenho dito inúmeras vezes. Nós, senadores, somos passageiros, somos transeuntes, somos episódicos, eventuais, não somos definitivos. Definitiva é a instituição, insubstituível é a instituição. Nós podemos ser rejeitados, nós podemos ser condenados, nós podemos ser expulsos pelo voto. Muitos já foram, mas a instituição tem que ser preservada. Ela é fundamental à democracia. Por essa razão, eu renunciei à presidência do Senado Federal. Você acha que eu não gostaria de ser presidente? Ou você acha que eu não teria coragem de disputar?
eu disputei uma eleição muito mais complicada, sozinho. Partido diminuto, sem tempo de TV, sem dinheiro, sem estrutura, sem apoio, sem espaço na Globo. Fui até o fim. Então, este ato de renúncia não é de covardia, é de desprendimento. É de coragem, sim. É coragem renunciar a uma pretensão em nome do país, em nome de um desejo da população. Mesmo que fosse um erro da população, é o que ela quer. E eu tenho que ser porta-voz do desejo da população e não das minhas legítimas aspirações pessoais. Muito mais do que ambição, eu devo ter respeito pelo povo brasileiro, e é isso que tive ontem na hora de renunciar. Pois bem, a maioria das pessoas esmagadoramente compreende o gesto. Mas vocês sabem o que ocorreu? Alguns comunicadores, eu não vou dizer a emissora, não vou dizer quem foi, eu fui informado por um amigo internauta que me encaminhou uma mensagem dizendo: ao final do seu discurso, você foi esculhambado na emissora tal. Uma emissora de alcance nacional, importante. E eu disse: olha, acho que melhora o meu currículo, a minha biografia. Eu não vou generalizar, mas alguns analistas políticos desse país fariam melhor se deixassem essa tarefa que exige respeito ao povo e fossem plantar batata no semiárido nordestino, para ver como é difícil. Eles acham muito mais fácil ficar num estúdio com ar refrigerado, com o microfone na mão, sem ninguém poder contestar, falando idiotices sem fim, asneiras sem fim. São incapazes de reconhecer um gesto de grandeza porque eles não possuem grandeza. Eles são pequenos. Eles não querem admitir que na política possa existir lucidez e decência, dignidade e honradez. Eles preferem que todos sejam lacaios da vagabundagem, que todos sejam filhos da corrupção, que todos sejam coadjuvantes da covardia que joga milhões de brasileiros no campo do sofrimento. O que eles gostariam é de estar no nosso lugar. E certamente estariam juntos com aqueles que estão envolvidos na Operação Lava Jato. A eles, me desculpem, o meu desprezo. Falem o que quiserem falar. Não nos atingirão, não nos desmotivarão. Mas se quiserem nos chamar para um combate direto, para um debate direto, eu estou à disposição deles. Desta emissora, de qualquer outra emissora. Na campanha também eu ouvi tanta bobagem e não desisti. Falam bobagem demais. São os idiotas do vernáculo. Aliás, acho que são sábios. Alguns se imaginam Rui Barbosa de um novo tempo. Sim, alguns comentaristas de emissoras, de TV e de rádio. Aliás, alguns ganham milhões aí fazendo palestras, né? Fazendo palestras. E combatem políticos sérios, porque querem todos na vala comum da imoralidade. A alegria deles seria dizer: ó, não sobra ninguém, todos são iguais, todos estão no mesmo lamaçal da corrupção. Mas eles não podem dizer isso. Então atacam. Me perdoem esse desabafo, mas é em respeito a você que muitas vezes ouve essa gente.
Eu tenho evitado ouvir, porque desaprende. Eu não estou generalizando. Alguns eu respeito demais, admiro demais, são pessoas inteligentes. Mas eu não posso dizer nomes aqui, não vou dizer nomes, nem dos bons. Mas eu estou num regime democrático e, evidentemente, eu tenho o direito de dizer o que eu penso. Eles vão continuar imaginando que eu sou um despreparado. E eu vou continuar imaginando que eles são uns idiotas. Ficamos empatados, 0-0. Mas muito obrigado a vocês por ouvirem, inclusive, esse desabafo. E eu quero dizer que o presidente Davi Alcolumbre me telefonou hoje pedindo ajuda para que ele possa presidir bem o Senado. O Davi é um senador de 4 anos, ele chegou há pouco tempo no Senado. É um senador humilde e eu estou à disposição para ajudá-lo. Já disse a ele que ele conte comigo. Pela sua humildade, ele se torna mais acessível e, portanto, ele sofrerá muita pressão. Eu quero me colocar ao lado dele para resistir à pressão do mal. Pressão só do povo brasileiro. Por exemplo, Davi, você terá o meu apoio se, diante de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que seja consistente, com argumentos jurídicos corretos, você conte comigo para colocar no plenário esse pedido de impeachment. Ninguém pode ficar impune no país. Quem cometeu deslizes tem que pagar por eles. Não importa que seja vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador ou ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós aprovamos o impeachment de uma presidente da República que foi pela metade. Na madrugada, ministro do Supremo e presidente do Senado ardilosamente idealizaram uma estratégia e fracionaram e fatiaram o impeachment da ex-presidente Dilma. Mas o povo de Minas Gerais o completou. Fatiaram, permitindo que ela disputasse a eleição, quando a lei é clara. Impeachment tem como decorrência o fim dos direitos políticos por 8 anos. Não. Eles rasgaram a Constituição, fatiaram o impeachment e permitiram que Dilma disputasse a eleição. As pesquisas colocavam ela em primeiro lugar. Veja, o Ibope. Esses institutos de pesquisa também precisam respeitar o povo brasileiro. O que disse a alguns comunicadores, diria agora a alguns dirigentes de institutos de pesquisa. Fechem as portas dos seus institutos e vão plantar batata no semiárido nordestino. É mais digno do que continuar com essa brincadeira de colocar a gente lá para cima, quando o povo coloca lá para baixo. A Dilma era a primeira colocada, foi a 4ª colocada. Eu não vou ficar dando outros exemplos. Mas, enfim, eu estarei ao lado do Davi para resistir a estas pressões. Aliás, eu vou pedir para ele dormir mais cedo, porque essas pressões ocorrem na madrugada, né? Essas artimanhas, essas barganhas, essas negociatas, essa maldade, quase sempre ocorre na madrugada. Então, Davi, desligue o telefone à meia-noite e durma. E acorde de consciência tranquila às 6 horas da manhã e vá trabalhar. Não aceite esses encontros de madrugada. Foi no encontro de madrugada que se estabeleceu a estratégia para rasgar a Constituição
quando do impeachment da presidente Dilma. Eu trouxe de volta este assunto porque me referi a pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que ficam nas gavetas do Senado Federal, da presidência do Senado Federal. Eles não podem ficar nas gavetas. Se não existir consistência jurídica, arquive-se. Mas se existir consistência jurídica, que se submeta ao plenário do Senado Federal para deliberação. Última palavra. Ontem houve uma tentativa de fraude. Uma vergonhosa tentativa de fraude. E alguns querem dizer ainda que o povo não sabe votar. Senador sabe votar? Como é que é possível, com 81 senadores, chegarmos a 82 votos? Então houve aí uma tentativa de fraude que tem que ser investigada, que tem que ser apurada e que há que se responsabilizar. Se um senador é responsável por essa fraude, a punição é a cassação do seu mandato. Vocês se lembram quando houve fraude no painel de votação do Senado Federal, o que ocorreu? 2 senadores perderam o mandato. Eu quero agradecer o seu apoio. Olha, como tem gente boa no Brasil, né? Eu fiquei quase sozinho na campanha de presidente da República, todos foram embora. Aliás, o mesmo fenômeno da campanha nós vivemos agora no Senado. Qual foi o fenômeno da campanha? As pessoas diziam, nós não podemos votar no melhor, nós temos que votar no viável. Então, para derrotar o PT, nós temos que votar no Bolsonaro. Então, os meus eleitores, até do Paraná, foram embora. Foram todos embora. Assim como um efeito manada, né? Efeito manada. Todos foram embora. E ficaram os resistentes. Eu disse que ficaram os amigos. Muitos deles eu não conheço. Mas eu os considero amigos. Os que ficaram são amigos. E olha que depois da eleição eles continuaram nas redes sociais, me estimulando. Vocês não imaginam os estímulos que eu recebi hoje nesse telefone celular. Textos assim maravilhosos. Textos muito bem escritos, com português escorreito, com argumentos incríveis, com lembranças históricas. Tudo para me estimular. Então eu quero confessar que na eleição passada foi desta forma. Para derrotar fulano, vote no ciclano. Nesta foi a do Senado, foi igualzinho. Para derrotar o fulano, temos que concentrar os votos no Davi. E foi o que nós fizemos. Por isso, a renúncia. Eu jamais poderia ser acusado de coadjuvante do continuismo. Eu preferi ser porta-voz da mudança com essa renúncia. E mudamos. Vamos ver o resultado desta mudança. Por isso, meu agradecimento. Olha, quantas vezes eu tive vontade de jogar a toalha e ir embora? Quantas vezes eu tive vontade de morar no Estaleirinho, em Santa Catarina? Quantas vezes, nos momentos de decepção, de frustração, de desencanto. Mas, mais uma vez, quando imaginei que o desencanto tomaria conta, o que veio foi a energia que vocês transmitem, o apelo que não pode ser, o apelo que tem que ser irrecusável, a exigência que é da população não pode ser ignorada. Então, o que me pedem é que eu continue. E eu vou continuar. Ainda ontem tive a honra de filiar mais 2 senadores no meu partido Podemos. Filiamos o capitão Stevenson do Rio Grande do Norte e o Eduardo Girão
do Ceará, porque eu vi o comportamento deles nesse processo e achei que eles deviam vir para o lado do bem, que eles deveriam estar ao nosso lado, reforçando a nossa trincheira, para que nós possamos combater o bom combate. E eu tenho certeza que eles serão combatentes da boa causa e nós estaremos juntos. Estaremos juntos, sobretudo, ao seu lado, ao lado de quem nos acompanha aí no Brasil afora, por esse Brasil imenso, a todos esses brasileiros. Nós estaremos lado a lado nessa trincheira de resistência para sepultar a velha política, porque ela sobrevive e, como eu disse, invade as nossas madrugadas, nas negociatas, nas barganhas. Ela será sepultada, porque aqueles que resistirem serão atropelados por essa vontade incrível do povo brasileiro de construir uma grande nação. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e uma belíssima semana a todos.